Extremo Oriente Asiático. É o nosso trabalho de geografia. É composto praticamente por China, Japão, Coreia, Rússia, uma parte da Rússia, Taiwan e pedaço do Vietnã, Filipinas, Mongólia, Hong Kong e outros menores. De modo geral, no leste e sudeste da Ásia localizam-se países de desenvolvimento de economias industriais, com alto grau de desenvolvimento tecnológico e grande expressão na economia mundial, como Japão e China, e os chamados tigres e novos tigres asiáticos, onde esses tigres se refere a 4 países, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que nos últimos anos apresentaram rápido crescimento econômico. Os países que compõem o leste e o sudeste da Ásia têm processos de formação histórica e econômica bastante diferenciados. Começando com o Japão. O território japonês tem 377 mil km², sendo formado por 4 ilhas principais: Honshu, onde se localiza Tóquio, a maior aglomeração metropolitana do mundo, Shikoku e Kyushu, ao sul, e Hokkaido, ao norte do arquipélago. Cerca de 80% de sua superfície é montanhosa e 13% tem terras areadas. O Japão se destaca mais pela pesca, visto que o seu subsolo também é pobre em recursos minerais. Começando com a história do Japão. Durante o período de Jonon, os habitantes das ilhas japonesas eram mais coletores, pescadores e caçadores. Eram mais normal. Durante o período Edo, a cultura do arroz foi importada para o Japão por volta de 100, com a introdução na agricultura. As classes sociais começaram a evoluir e partes do país começaram a se unir sob poderosos proprietários de terras. Durante o período Asuka, a influência do continente aumentou fortemente graças às relações amigáveis com o reino de Kudara, ou Paichi, na Península Coreana. O budismo foi introduzido no Japão no ano 538 e foi promovido pela classe dominante. Diz-se que o príncipe Shotoku desempenhou um papel especialmente importante na promoção das ideias chinesas. Ele também escreveu a Constituição e 17 artigos sobre princípios morais e políticos, as teorias do confucismo e do taoísmo, bem como o sistema de escrita chinês, também havia sido introduzido no Japão naquela época. Em 1645, Nakatomi, no Kamatari, deu início à era do clã Fujian, que duraria até a ascensão da classe militar samurai no século XI. No mesmo ano, as reformas taicas foram realizadas. Um novo sistema de governo e administrativo foi estabelecido segundo o modelo chinês. Todas as terras foram compradas pelo Estado e redistribuídas igualmente entre os agricultores em uma grande reforma agrária, a fim de introduzir um novo sistema tributário que também foi adotado na China. No ano de 710, a primeira capital japonesa permanente foi estabelecida em Nara, uma cidade inspirada na capital chinesa. Grandes mosteiros budistas foram construídos na nova capital. Os monteiros rapidamente ganharam uma influência política tão forte que para proteger a posição do imperador e do governo central, a capital foi transferida para Nagaika em 784 e finalmente para Ren, Kyoto, em 794, onde permaneceria por mais de 1000 anos.
na Era Meiji. Em 1870 teve início a industrialização japonesa, em um período conhecido como Revolução Meiji. Foram feitos investimentos em educação e em setores estratégicos, como as indústrias de base, em especial na siderúrgica. Surgiram grandes grupos industriais, Kaibatsu, pertencentes à família da nobreza e financiados pelo Estado. Tais grupos controlavam a exploração mineral, os bancos, as indústrias bélicas, naval e têxtil, e o comércio exterior. As necessidades de aumentar o seu mercado consumidor e de obter matérias-primas para abastecer suas indústrias fizeram do Japão uma potência imperialista. Pelo uso da força militar, o país apoiou-se de áreas continentais asiáticas, entre elas parte da China e da Coreia. No pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Teve sua economia destruída com o conflito e foi ocupado pelos Estados Unidos durante 7 anos. Em 1947, a Constituição promulgada sob tutela estadunidense proibia os japoneses de manterem exército e de fabricarem armamentos. Os Estados Unidos financiaram o Japão no processo de reconstrução e fizeram dele seu principal aliado no Oriente, para opor-se aos comunistas chineses e soviéticos. Na década de 1960, altos investimentos em tecnologia tornaram o Japão um grande produtor de eletrônicos e automóveis e um grande exportador de produtos industrializados. Formaram-se grandes empresas que se tornaram as maiores do mundo em seus setores. Na década de 1980, o Japão iniciou um vigoroso processo de expansão das suas empresas multinacionais para todo o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, os japoneses investiram muito em educação, preparando mão de obra qualificada para os setores industriais, de ciência e de pesquisa mais sofisticados. A aceleração da urbanização e a elevação dos níveis de remuneração salarial e de educação permitiram melhor qualidade de vida e o aumento do mercado consumidor. Outras informações: a economia de alta tecnologia. O PIB japonês foi de 5,96 trilhões de dólares em 2012 e seus principais industriais são automotiva, eletrônica de aço, construção naval, química e as de alta tecnologia como a informática. Mesmo pertencendo como uma das principais economias mundiais, o Japão vem perdendo espaço por conta de sucessivas crises a partir da década de 1990 e pelo crescimento da China. Desde o início da década de 1990, os Estados Unidos e a Europa dificultaram a compra de produtos japoneses, provocando crise na indústria. A crise de 2008 piorou esse quadro, afetando as exportações e o investimento de empresas japonesas. Em 2012, as exportações centraram-se em produtos como equipamentos para transporte, veículos, semicondutores, produtos químicos e eletrônicos. A China tornou-se o seu principal destino das exportações japonesas, seguida dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e de Hong Kong. A pesca é uma importante atividade econômica para o Japão, que já foi o maior exportador de pescado do mundo. A mão de obra japonesa é altamente qualificada e sua forte atividade entre as empresas é significativa. Assim, durante anos, o Japão estimulou a imigração para que os trabalhadores estrangeiros ocupassem posições de menor qualificação profissional. Taiwan, oficialmente República da China. Taiwan é um estado insular localizado na Ásia Oriental, que evoluiu de um regime unipartidário com reconhecimento mundial e
e são plenos sobre toda a China, para uma república com reconhecimento internacional limitado e com competência apenas sobre a ilha Formosa e outras ilhas menores, apesar de usufruir de relações de facto com muitos outros países. Fundada em 1912, a República da China abrangia grande parte da China continental e da Mongólia. No final da Segunda Guerra Mundial, com a rendição do Japão, o país anexou o grupo das ilhas de Formosa e Pescadores à sua jurisdição. Quando o Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, perdeu a guerra civil para o Partido Comunista em 1949, o governo de RC foi transferido para Taipei e estabeleceu a cidade como sua capital temporária, também chamado de capital da guerra, por Chiang Kai-shek, enquanto os comunistas fundaram a República Popular da China, na China continental. Formosa, ao lado das ilhas Pescadores, Xining, Matsu e outras menores. Em seguida, tornou-se a extensão da autoridade da República da China, apesar de usufruir competência abrange apenas esta área durante o início da Guerra Fria. A República da China ainda era reconhecida por muitos países ocidentais e pela ONU como o único governo legítimo da China. O país é uma democracia semipresidencialista. Semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete, sendo os dois últimos responsáveis perante a legislatura de um Estado, e com sufrágio universal, todos podem votar. O presidente atua como chefe de Estado e a Assembleia Nacional, sendo como órgão legislativo. Considerado um dos 4 tigres asiáticos, Taiwan é a 21ª maior economia do mundo. A sua indústria de tecnologia desempenha um papel-chave na economia global. A República da China é classificada como desenvolvida em termos de liberdade de imprensa, saúde, educação pública, liberdade econômica, entre outros indicadores socioeconômicos. Coreias. As Coreias, também chamadas de Chuzon em coreano, no norte e em Haguk, no sul. Há um território localizado na península homônica do Nordeste Asiático, que é dividido entre os 2 estados soberanos e distintos. A Coreia do Norte, oficialmente República Popular Democrática da Coreia, e Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia. Localizada na península da Coreia, a Coreia tem fronteiras com a China ao noroeste e na Rússia no nordeste. É separado do Japão a leste pelo Estreito da Coreia e pelo Mar Cáspio Oriental. Agora, vamos falar um pouco sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem extensão territorial total de 100.339 km². A porcentagem de água é 0,3%, fronteira com a Coreia do Norte. População estimativa para 2017 era de 51.446.209 habitantes. A densidade populacional é de 507 habitantes por km². O PIB, com base na estimativa de 2014, alcançou o total de 1,759 trilhões. Per capita foi de 35.486. PIB nominal foi de 1 trilhão, 449. E per capita, 28.738. Índice de H muito mais alto assim.
tem 0,906 de IDH. A moeda lá utilizada é o won. Agora a Coreia do Norte tem um total de 120.540 km², tem 0,1% de água, fronteira, faz uma fronteira com a Coreia do Sul, China e Rússia. População estimativa para 2016 era de 25.368, 25.368.620. A densidade habitacional lá é de 198,3 habitantes por quilômetro quadrado. O PIB, estimativa de 2011, tinha um total de 40 bilhões per capita, era de 1.800. PIB nominal, no Brasil em 2011 também, total era de 12,4 bilhões. Per capita era de 506. O IDH era de 564, considerado médio. Índicezinho de 2008. 0,31 moeda avião norte-americano. E é tudo. Agora, falar um pouco sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito armado travado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, no contexto macro da Guerra Fria. As Nações Unidas, com os Estados Unidos como força principal, vieram em ajuda aos sul-coreanos. A China, por sua vez, interveio em favor ao norte, com a União Soviética lidando pela política. Essa guerra aí, dando uma resumida bem breve, foi uma guerra travada entre os dois lados da Coreia e foram separados durante um acordo com a União Soviética e com os Estados Unidos. Esse acordo tinha como objetivo livrar a Coreia dos japoneses, que tinham anexado a Coreia em 1910. Os japoneses, eles exploravam os coreanos, faziam eles trabalhar muitas horas por dia e abusavam dos coreanos, tanto fisicamente como psicologicamente, etc. Esse acordo assim declararia guerra com o Japão, e em troca ela ficaria com a parte norte da Coreia, e os Estados Unidos com a parte sul, durante 5 anos. Isso influenciou os dois lados, porque os soviéticos influenciaram a parte norte, falando da sua ideologia, e logo a parte norte ficou meio socialista, digamos. E a parte ficou extremamente capitalista. Quando os dois viu aí a União Soviética saíram os dois da Coreia, essa divisão aí continuou entre socialista e capitalista. E que iniciou a guerra. Por isso que as guerras não, que as Coreias são separadas entre si e norte. Bom, eu vou falar um pouco sobre a China. A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14 mil quilômetros de litoral. A China conta com os principais pontos turísticos, sendo ele as muralhas da China, a cidade proibida, o exército de guerreiros terracota, entre outras atrações. Ela divide-se em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios e 2 regiões administrativas.
Um dos principais acontecimentos históricos foi quando a dinastia Khitan Lion domina a Manchúria a partir da Mongólia. Nesta época, desenvolve-se a primeira marinha permanente da China, e é introduzido o uso bélico da pólvora. Os mongóis invadem e conquistam toda a China, fundando a dinastia Ayuan em 1271 a 1368. Kublai Khan, o neto de Genghis Khan, começa a governar o país de Pequim. Mais um fato foi a Revolução Comunista Chinesa, que refere-se à fase final da Guerra Civil Chinesa que aconteceu em 1946 e terminou em 1950. Em algumas mídias comunistas e a historiografia antirrevisionista, bem como a mídia oficial do Partido Comunista da China, esse período é conhecido como a Guerra de Libertação. Falar sobre a Mongólia. A região correspondente à Mongólia atualmente foi ocupada por diversas tribos nômades, segundo relatos chineses que retomam há séculos antes de Cristo. Os hunos aparentemente migraram para o oeste a partir de estepes da Mongólia. Por volta do século VII, os turcos surgem nos relatos chineses como nômades vindos do norte da Mongólia dos séculos seguintes. Os turcos migraram para o sudoeste, ocupando as outras áreas da Ásia, mas algumas tribos permaneceram no leste da Mongólia no século XIII. Vou falar agora do Império Mongol. Formado a partir da união de várias tribos pastores nômades, o Gengis Khan, o Mongol que durou entre 1209 e 1368, foi a maior extensão territorial da história. Ao todo chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Oriental. Mas seu tamanho e complexidade já acabaram por dividi-lo. O Império começou a decair devido às guerras sobre a sucessão de poder, visto que os netos de Gengis Khan divergiram sobre a linha real devia seguir a partir do seu filho herdeiro inicial, Ojidei, ou para um de seus filhos como Joshi. Os seguidores de Tolui prevaleceram após um empuxo sangrento às facções Ojidei e Shatai, mas disputa continuou mesmo descendentes de Tolui. Após a morte de Gyeonggi Khan, conselhos culturais rivais elegeram simultaneamente diferentes sucessores, os irmãos de Ilikbuk e Kublai Khan, que em seguida lutaram entre si na Guerra Civil Toluida, mas também travaram disputas com os descendentes dos outros filhos de Khan. Kublai chegou com sucesso ao poder, mas a Guerra Civil seguiu com Kublai provocou com sucesso retomar o controle das famílias Chagatai e Ojidai. Em agosto de 1227, em meio à guerra contra o Império Xixia, Gengis Khan faleceu. Com a morte de Gengis Khan, o Império ficou dividido entre seus filhos. Falar agora sobre a geografia e clima da Mongólia. A maior parte do território da Mongólia é composta por planaltos com cadeias montanhosas no norte e no oeste. A altitude média de todo o país é de aproximadamente 1.500 metros. O ponto mais baixo do país, situado no sul, com altitude superior a 500 metros, a taiga floresta de coníferas cobre áreas extensas ao norte do país. O clima é temperado continental e meio áspero, quase subpolar em verões geralmente amenos e invernos longos e gelados. As precipitações se concentram no verão, com 800 milímetros nas montanhas e 125 no deserto, sei lá, de pluviosidade média anual.